E mais uma da série, melhor ouvir isso do que ser surdo. Se Memphis Depay ganhar a Supercopa, a passagem dele vai ser mais relevante do que a de Arrascaeta. Vai ser o maior gringo da história Eu do Brasil. concordo. Eu concordo. O que você tem com o Memphis Depay? Eu concordo. O que você tem com o Memphis Depay? Eu concordo. Porque Memphis Depay é mais técnico do que a Arrascaeta. Não, é mais rápido, é mais forte, chuta melhor. Mais forte. Não. Rapaziada, falando sobre a nossa base e sobre também especulações do mercado da bola, né? Não gosto muito de entrar no assunto mercado da bola porque início de ano são vários boatos e em relação a algo concreto é meio difícil a gente conseguir alguma informação que não seja passada por um empresário para aumentar o valor do atleta. A gente sabe como funcionam as coisas nesse começo de ano. A verdade é que o Flamengo contratou o Vitão e conseguiu renovar o contrato com o Felipe Luiz, fez ali algumas movimentações em relação aos jogadores da base, mas falando também sobre jogadores da base, o Flamengo, segundo o jornalista Vene Casagrande, tentou a contratação do Zé Lucas, que é um jogador do Sport, um volante com muita qualidade e de apenas 17 anos. O Flamengo ofereceu em torno de 5 milhões de euros pelo jogador, que já joga no time profissional, né? Tem várias partidas no time de cima do Sport Recife. O Flamengo enxerga que é um nome mais preparado do que outros para assumir uma posição ali de segundo reserva na parte de volante, só que eu queria alertar algo e também botar um asterisco, né, galera? Nós temos na nossa base um jogador de rara habilidade, né? Jogador novo também, que se chama Pablo Lúcio, e subiu de categoria assim com uma qualidade absurda. Já fez gol de antes do meio de campo contra o Fluminense, jogando lá em Xerém, mandou a bola e olha que era um lance de falta. Então ele bateu falta antes do meio de campo e fez um golaço, encobrindo o goleiro lá no ângulo onde a coruja dorme. Então, assim, eu enxergo que é válido o Flamengo ir no mercado e tentar a contratação de alguns jogadores. Só que tem casos, como é o caso aí do Zé Lucas, que eu enxergo que nós já temos em casa algo que a gente não precisa procurar fora. O Pablo Lúcio, além dele ter uma excelente visão de jogo, é um cara que, para a parte do campo que ele joga, né, volante, ele tem uma habilidade de camisa 10, né? Embaixadinha que ele faz, é o vinho que ele dá nos adversários, é uma qualidade na hora de proteger a bola absurda. Então, antes de procurar fora, eu iria testar o Pablo Lúcio, né? O Felipe Luiz já deu alguma oportunidade para ele estar entre os relacionados do elenco principal, mas eu daria mais oportunidades nessa temporada de 2026, porque na nossa base temos vários jogadores com qualidade. Se a gente olhar com um pouquinho mais de carinho e testar esses jogadores no elenco profissional, pode ser que a gente consiga, além de uma vantagem técnica, uma qualidade técnica dentro de campo, um retorno técnico, a gente também, no futuro, a gente consegue um retorno financeiro, porque a maior vitrine que existe na América do Sul é a vitrine rubro-negra. O que vocês acham? Concordam ou discordam, por favor? A sua opinião é muito importante. Coloca ela aqui embaixo do vídeo. E rapaziada, falando sobre o De La Cruz, jogador que chegou com muita expectativa no time do Flamengo, mas conforme já acontecia no River Plate, no Flamengo ele continuou tendo problemas de lesão, né? E o principal problema dele é no joelho, então por causa disso ele fez um procedimento não cirúrgico no joelho. O procedimento, ele retira sangue do osso do quadril e injeta diretamente no joelho. Isso para quê? Não foi cirúrgico, mas o procedimento ele ajuda ao corpo melhorar aquela região onde recebeu o sangue, como foi o caso do joelho do De La Cruz. O corpo ele entende que tem algo diferente naquela região, então ele faz uma regeneração mais rápida de um problema crônico nesse jogador, né? O De La Cruz, a gente sabe que tem muita técnica, é um jogador com muita qualidade, é raçudo pra caramba quando ele tá bem dentro de campo, ele corre pra lá, pra cá, desarma,
arma jogadas, né? Dá bons passes, mas o problema crônico dele são esses problemas aí de lesões. Então, esse procedimento, galera, é um procedimento que não é autorizado aqui no Brasil, mas em alguns países esse procedimento ele é legalizado. Então, no Uruguai, a princípio, ele pode fazer esse tipo de tratamento e que ele consiga corresponder nessa temporada de 2026, o que ele não conseguiu na temporada de 2024, porque ele indo bem dentro de campo, ele pode ser mais uma peça fundamental para o time do Flamengo, mas com vários problemas de lesões, essa utilização do jogador ela fica muito prejudicada pelo técnico Felipe Luiz, né? O técnico pode até querer colocar o jogador, mas com vários problemas de lesões, isso aí afeta profundamente o andamento do nosso De La Cruz. E rapaziada, para fechar o vídeo com chave de ouro, hoje no quadro Por Onde Andas, a gente vai falar sobre o ex-meio-campista do Flamengo, Mancoello, que chegou no Flamengo em 2016, foi comprado por em torno de 12 milhões de reais do Independiente, lá da Argentina, e vários clubes na época queriam a contratação desse meio-campo. Era uma época que o Flamengo estava no meio da sua reestruturação e não gozavam de um elenco com tanta qualidade, né? E a torcida do Flamengo botou uma expectativa lá em cima na chegada do meio-campista, só que ele não deu tão certo assim quanto a gente esperava. E hoje em dia ele voltou, né, para o Independiente em 2023 e o Independiente renovou o contrato com o meio-campo. Vamos dar uma olhada aí como foi a carreira dele após a saída do rubro-negro. O Mancoello ele saiu no dia 11/1 de 2018 para o Cruzeiro, né? Ficou no Cruzeiro até 2019, ficou mais ou menos uma temporada no Cruzeiro. Depois ele foi para o Toluca do México. Do Toluca ele foi para a Argentina, para o Vélez. Do Vélez, em 2022, ele foi para o Puebla do México. E em 2023, ele foi para o Independiente, lá da Argentina, e continua no time argentino até hoje, né? Que bom que a gente conseguiu se reestruturar, que bom que a gente conseguiu montar um elenco com muita qualidade, mas a gente não pode apagar o nosso passado, né? Tiveram vários jogadores com qualidade duvidosa que honraram o manto sagrado e, por diversas vezes, salvaram até a gente da segunda divisão, como foi o caso emblemático do Obina, se eu não me engano, no ano de 2005. Né? No ano de 2013, a gente também conseguiu escapar com um elenco bastante limitado, a gente escapou da segunda divisão e ainda conseguimos conquistar a Copa do Brasil naquele ano. Então é isso, galera, a gente tem que sempre lembrar do nosso passado, né, para a gente não cometer os mesmos erros no futuro. É isso sobre Por Onde Andas do vídeo de hoje. E se vocês lembram do Mancoello, escreve aqui embaixo, eu lembro dele. Se vocês não lembram, também não tem problema nenhum, né? Quem lembra dele, escreve aqui o que vocês acharam da passagem dele no Flamengo. E se vocês puderem, deixe seu like aqui no vídeo, se inscrevam no canal Fla Geral. E desculpa, galera, de não trazer tantas informações sobre o mercado da bola. Mas conforme eu já falei no começo do vídeo, as especulações são imensas nessa época do ano e os fatos concretos são mínimos. Então o que tiver de fato concreto, a gente traz para vocês. Em relação a especulações, só se for algo bem próximo da realidade, porque muitos empresários, eles jogam algum boato aqui, outro boato ali, para valorizar o seu jogador, né? E muitos jornalistas, eles têm esses empresários como fontes, ok? Não se esqueçam de colocar aqui embaixo do vídeo também a informação ali do Pablo Lúcio, se vocês enxergam que já temos o Pablo Lúcio no Flamengo e não precisaríamos ir atrás do Zé Lucas do Sport, até porque o Pablo Lúcio já sabe do peso do manto sagrado e jogador da base que sobe para o profissional, né? Quando a torcida tem um pouco de paciência com o jogador, geralmente a gente colhe bons frutos.